Estou gravando, tá? Vamos lá, bom dia a todos. Seguinte, na última aula, o Fabrício me fez uma pergunta, né? E eu não tinha, assim, certeza da resposta. Eu falei, eu vou pesquisar e aí eu te explico, né? Bem, quando a gente fala de excentricidade, tanto na elipse quanto na hipérbole, ela é uma razão do C sobre A, né? E aí, o que o Fabrício falou? Independente, tá, gente? Se é elipse ou se é hipérbole, é sempre C sobre A, a medida do C sobre a medida do A. Aí ele falou, mas o que isso representa no desenho? Qual é a funcionalidade disso no desenho? E aí eu fui pesquisar, pegar algumas imagens para que a gente possa entender a diferença. Então, primeiro, quando a gente está falando de elipse, tá? Então, essa primeira parte aqui, quando a gente está falando de elipse. A excentricidade na elipse sempre é um número que vai variar de 0 até 1. Nunca vai ser negativo, né? Primeiro porque é duas distâncias, então não vai ser negativo. E sempre vai ser alguma coisa maior que 0 e menor que 1, tá? O que acontece? Conforme essa excentricidade vai ficando mais próximo do 1, então 0,98, 0,80, alguma coisa mais próxima do 1, o que vai acontecendo com a minha elipse? O que vai acontecendo? Observem aqui o desenho, ó. No primeiro, a gente tem uma circunferência. Conforme a gente vai aumentando a excentricidade, ela vai achatando a minha elipse, como se eu estivesse esmagando a minha elipse, tá? Então, conforme eu aumento a minha excentricidade, a minha elipse é mais achatada, tá? Mais fechadinha aí. Dúvidas sobre o que isso representa? Fabrício, né, que perguntou, e se tiver mais algum aluno que tiver dúvidas. Então, um segmento de reta, por exemplo, a excentricidade dele sempre vai ser 1 e uma circunferência sempre vai ser 0, como estou mostrando aí, né? Isso mesmo, tá? Ah, Tá, então, conforme você vai aumentando essa excentricidade, ela vai chegando mais perto do 1, você vai achatando essa elipse aí, vai deixando ela mais achatadinha, certo? certo. Então, tá bom. Agora, o que isso representa... Tem que mandar uma foto uma foto no meio bem. Posso mandar essa? Tá, pode. Tá bom. Agora, na hipérbole, né? Então, olha lá. À medida que a razão se aproxima de 1, os ramos da hipérbole tornam-se mais fechados. No ponto em que o E tende ao infinito, seus ramos se tornam mais abertos. Então, no caso, né, o que muda na hipérbole? Quanto mais próximo de 1 esse E, ele sempre é alguma coisa maior que 1, tá? No caso da hipérbole, sempre algum valor maior que 1. Mais fechadinho você vai ficando aqui com os seus ramos. Então, por exemplo, esse primeiro verdinho, o 1 é bem maior, o E é bem maior que 1. Esse azulzinho, o E já é um pouco menor. E o vermelhinho, que é esse do lado aqui, ó, o E, por exemplo, é bem próximo de 1. Então, ele fala lá, ó, hipérbole com os ramos mais fechados é quando o E vai chegando mais próximo de 1. Hipérboles com os ramos mais abertos é quando o E se afasta do número 1. Tudo bem, gente? De boa, pro. Aí eu até achei uma outra imagem que não coube junto, mas vou mostrar para vocês. Esse daqui é interessante porque é um vídeo do YouTube, não é nada de projeção. E aí eu printei a tela e mostrei. Então, ó, aqui você tem uma hipérbole. Vocês conseguem ver meu mouse quando eu passo aqui na imagem? Sim. Sim? Então, a primeira é essa marronzinha aqui, tá vendo? Ó, essa primeira é a marronzinha. Quando a excentricidade dá 1,67. Então, ele tem uma hipérbole mais aberta. Esse azulzinho aqui, ó, o azul mais que vem em segunda posição aqui, que eu tenho uma hipérbole azul, é essa continha aqui, ó. A excentricidade dá 1,2. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais fechada. E depois tem uma aqui vermelhinha, né? Que é essas contas aqui, ó, que dá 1,1, tá aqui embaixo, ela é já bem mais fechada. Então, conforme você vai a excentricidade se aproximando de 1, esse ramo da minha hipérbole fica mais fechadinho. Tudo bem com relação à excentricidade? Tudo. Tá? Principalmente, gente, quem vai seguir a área aí das engenharias,
dentro do cálculo diferencial integral, você tem essa questão aí, tá? Bem, vamos lá. Agora, como eu havia dito, né, eu vou fazer o exercício 6 da página 24. Eu até disponibilizei o vídeo dele, mas achei interessante a gente fazer um comparativo com o 6 e o 5 da outra lista, que é quando você tem o centro que não está na origem do sistema cartesiano. Então, só para que vocês possam entender a organização que eu fiz, tá? Essa informação aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, essa primeira informação aqui, ó, ela encontra-se na página 23. Então, o que que ela traz para a gente? Essas daqui são de elipse, tá? A gente está falando de elipse. Lembra que quando é elipse, aqui no meio tem um sinalzinho de mais. Quando é hipérbole, tem um sinalzinho de menos. Mas as fórmulas são a mesma. Então, ele fala assim, ó. O eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, ela está deitadinha e está sobre ele. O centro, ele é um ponto. Então, o centro aqui, ó, estou destacando ele aqui, ele não está na origem do sistema cartesiano, ele está deslocado, ele tem um valor para o x e ele tem um valor para o y. Quando isso acontecer, a equação da elipse será, então eu tenho x menos o x0, que seria o x do meu centro, elevado ao quadrado. Y menos y0, esse y0 é o y do meu centro, elevado ao quadrado. Lembrando que aqui embaixo é a ao quadrado e aqui embaixo é b ao quadrado. Isso é sempre igual a 1. Essa equação aqui é a equação reduzida da elipse. E aí ele dá um outro exemplo, que é quando ela está de pé, o eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas, que é o do y, e está sobre ele. O centro é o ponto x0 e y0. Então, o centro continua tendo uma coordenada para o x e uma coordenada para o y, tá? Não mudou nada. O que que muda aqui na fórmula? Ó, o a e b embaixo não muda. Esse daqui é a ao quadrado, esse daqui é b ao quadrado. O que que muda aqui em cima é que agora o y vem primeiro e depois vem o x. Mas é só isso, tá? Alguma dúvida até aqui com relação a isso? Não. Não? Tá. Então, nós vamos ao primeiro exemplo, ó. É o exercício 6. Esse exercício 6, ele está na página 24, tá? Então, esse exercício 6 está na página 24. Ele fala assim, ó. Por meio de cada equação da elipse, representada a seguir, indique as coordenadas do centro. Então, ele quer uma coisa, as coordenadas do centro, e depois ele quer os comprimentos do maior eixo e do menor eixo, tá? Então, como é que funciona as coordenadas do centro? Na letra A, eu tenho o x primeiro e depois o y, tá vendo? O que que vai acontecer aqui? Quando esse valor que está do lado de x for positivo, significa que ele é negativo, porque como tem um menos da fórmula, menos que multiplica menos dá mais. Então, o x do meu centro aqui vale menos 1, que é esse número que está aqui. Sempre o número que está do lado do x, oposto. Nesse caso agora, ó, eu tenho menos 1. Então, o oposto do menos 1 é 1 positivo. Por quê? 1 positivo com o menos que existe na fórmula fica menos. Então, esse daqui é o centro da minha elipse. Se eu colocasse lá no sistema cartesiano, menos 1 para o x e 1 para o y. Seria o centro da minha elipse. Porém, ele não quer só isso. Ele quer o comprimento do maior eixo e do menor eixo. Para eu descobrir isso, então, o maior eixo, lembra? Vou pôr M, maior eixo. Ah, mas os dois são M's, né? Lembre-se, o maior eixo é 2 vezes o A. Lembre sempre disso. E o menor eixo é 2 vezes B. Para isso, eu vou ter que descobrir quanto vale esse A e quanto vale esse B. Por onde que eu olho isso? Por esses números aqui, ó, tá? Que número que elevado ao quadrado dá 25? Que número que elevado ao quadrado dá 25? Vamos acordar, pessoal? Bom dia. Que número que elevado ao quadrado dá 25? 5. 5. Muito bem.
Quem é o maior eixo? É 2 vezes o A, é o dobro do A. Então, o dobro de 5 é 10, certo? Como que eu vou achar o B agora, professora? Da onde que surge o B? Deste númerozinho aqui, ó. Que número que elevado ao quadrado dá 16? 4. 4, muito bem. Quem é o menor eixo? O dobro de B. Qual é o dobro de 4? 8. Muito bem, tá? Então, isso daqui é o meu eixo maior, tá? E esse daqui é o meu eixo menor. E o centro tá aqui. Agora, nós vamos à letra B. O que que muda da B para A? Que agora, na letra B, o Y vem primeiro e depois vem o X. Para o A e o B não muda nada, ó, observa, A e B ao quadrado, A e B ao quadrado. Só precisa tomar cuidado no centro, tá? Esse centro da minha elipse precisa tomar cuidado. Por quê? Sempre, qualquer lugar do mundo que vocês forem, quando a gente fala de par ordenado de um ponto, primeiro é o X e depois é o Y, tá? Então, sempre é o X primeiro. Quem é que está do lado do X aqui, ó? O mais 2. Qual é o oposto do mais 2? Menos 2. Professora, por que que fica menos? Porque quando eu faço menos, com menos da minha fórmula, fica mais. E aqui do lado do Y, eu tenho mais 3. Quem é o oposto do mais 3? O menos 3. Novamente, menos que multiplica menos, fica mais. Então, o centro aqui sempre tem que vir o X primeiro e depois o Y. Depois, o processo para fazer o A e o B é o mesmo, né? Então, que número que é elevado ao quadrado dá 144? Que número que é elevado ao quadrado dá 144? Quem saberia me dizer? 12. 12, muito bem. E o maior eixo é o dobro do A. O dobro de 12 é? 24. 24. Muito bem, certinho. Agora, como é que eu acho o meu B? Que número que é elevado ao quadrado dá 100? Que número que é elevado ao quadrado dá 100? 10. Muito bem. O menor eixo é o dobro do B. Então, qual é o dobro de 10? 20. 20. Ok? Com isso, a gente terminou aqui o exercício 6. O que que eu deixo aí como sugestão de pensar, quem não assistiu ao vídeo, né? Faça aí o exercício 7, tenta pensar no exercício 7 e depois assista ao vídeo lá, tá lá na ordem no canal, exercício de elipse, o parte 1. Então, o parte 1 tem a correção do 6 e depois tem a correção do 7. É legal aí para vocês conseguirem pensar nessa questão. Agora, eu vou fazer o mesmo panorama, só que em vez de elipse, é hipérbole. Vocês vão ver que é bem parecido. O que muda aí é um sinalzinho de menos, mas é bem parecido. Deixa eu só achar meu arquivo aqui. Exercício 5. Esse daqui. Bem, vamos lá. Então, agora, eu vou falar de hipérbole, tá? A hipérbole que está fora do eixo. Na última aula remota, eu fiz até o exercício 4, da página 32. Então, só para a gente organizar as ideias daqui. Da onde eu tirei essa primeira informação aqui, ó, tá? Essa primeira informação tá na página 31, tá? Essa primeira informação. Então, ele fala assim, ó, nos exemplos anteriores, as hipérboles têm o centro na origem do sistema cartesiano. Caso o centro da hipérbole esteja sobre outro plano do ponto, sobre outro ponto do plano, temos duas situações a considerar para obter a sua equação reduzida. Os focos estão sobre uma reta paralela ao eixo das abscissas. Lembra, aqui o foco, ele sempre é localizado aí entre a distância real de uma hipérbole para outra, né? Podendo estar sobre ele. O centro será o ponto x0 e y0. Então, aqui, ó, o centro é justamente essa junção aqui, ó. Né? Nos outros exemplos, ele estava na origem do sistema cartesiano.
Observe que a equação, ó, é exatamente igual a que a gente acabou de ver de elipse. O que que muda da elipse para a hipérbole? É só esse sinalzinho aqui ó, de menos. É a única coisa que muda. E depois ele fala, os focos estão sobre uma reta paralela ao eixo das ordenadas, podendo estar sobre eles. O centro será o ponto x e 0. Então, tá aqui, ó o centro aqui, ó. Então, esse centro não está mais na origem do sistema cartesiano, ele está deslocado. A equação também está aqui, ó, o A e o B não mudou, e ele é super tranquilo também, bem parecido com a elipse. O que muda é que no meio aqui tem um sinalzinho de menos. Análogo àquele exercício 6 que a gente fez, tem o exercício 5 da página... Opa, qual é a página do 5? Um instantinho. Parábola da página 32. Esse daqui, ó, ele tá a letra A na 32 e a letra B na 33, tá? Então, a A tá na 32 e a B tá na 33. Então, ele diz assim, ó, identifique as coordenadas do centro, a mesma coisa que a gente fez no outro, e os comprimentos do eixo real e o eixo imaginário. Então, lá era maior eixo e menor eixo. Aqui é eixo real e aqui é eixo imaginário. Mas a fórmula é a mesma. O eixo real é 2 vezes A e o eixo imaginário é 2 vezes B. Para cada hipérbole. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos achar o centro, tá? Lembra, o valor que está do lado de x aqui é sempre o oposto. Então, se é mais 7, vai ficar menos 7. Se é menos 3, vai ficar 3, tá? Lembrando que na fórmula é menos, então menos que multiplica menos fica mais, e depois mais que multiplica menos fica menos, por isso que ficou assim. Dúvidas no centro? Não, prof. Tá bom. É eixo real é igual a 2 vezes A e eixo imaginário igual a 2 vezes o B. Vamos lá. Como é que descobre o A e o B? Da mesma forma que a gente fez no outro exercício. 25, né? O A daqui ao quadrado dá 25. Então, que número que elevado ao quadrado dá 25? 5. 5. O eixo real é 2 vezes o A, é o dobro do A. Qual é o dobro de 5? 10. 10. Muito bem. Agora, nós vamos achar o B. O B aqui, ó, 16. Que número elevado ao quadrado dá 16? 4. 4. O eixo imaginário é 2 vezes B. Então, 2 vezes 4 é 8. tudo bem? E agora, deixa eu só andar um pouquinho aqui minha letra B. Agora nós vamos à letra B. O que que muda da letra B para a letra A, tá? O que que muda? É que agora o Y está primeiro e o X está segundo. Então, não tem problema nenhum para fazer isso, só precisa tomar cuidado aqui na hora de anotar o centro. Então, vamos lá. Quem é que está do lado do X? O mais 5. Qual é o oposto do mais 5? Então, o X do centro vale menos 5. Quem está do lado do Y? O mais 3. Quem é o oposto do mais 3? Menos 3. Lembrando que por que eles ficaram positivos? Menos que multiplica menos dá mais, e menos que multiplica menos dá mais. Tá? Então, esse é o meu centro aqui. Cuidado só com isso, que quando o Y está primeiro, às vezes alguns alunos se atrapalham aí na hora de fazer essa troca, né? Primeiro é o X, depois o Y. Agora, vamos descobrir quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o eixo real e quem é o eixo imaginário. Lembrando que o eixo real é 2 vezes o A e o eixo imaginário é 2 vezes B. Vamos lá. A. Que número que elevado ao quadrado dá 121? 11. 11, muito bem. Então, o eixo real é 2 vezes o A. Quanto que é 2 vezes 11? 22. 22, muito bem. E agora, que número que elevado ao quadrado dá 100? 10. 10. 2 vezes B é 20. 2 vezes 10, 20. Dúvidas até aqui? Não, de boa. Não?
Tranquilos? Tranquilo, pro. Tá. Aí agora, depois eu até posso disponibilizar esse arquivo, que eu vou fazer se a gente estivesse em sala, nós faríamos trabalhinho em cima disso, né? Lista de exercício e tal. Deixa eu parar de compartilhar. Aí vou compartilhar agora um arquivo do Word com vocês. Então, isso daqui é a lista de outros anos, né? Óbvio que se a gente estivesse aí em sala, eu passaria isso daqui em forma de trabalhinho, valendo nota ou do T1 ou do T2. Como nós não estamos, né? Eu estou usando mais o Google Formulários para que vocês possam me gerar essas notas. Então, eu peguei a listinha, vou resolver com vocês e vou explicando. Se tiver dúvidas, vou parando. É só perguntar, tá? Deixa eu só ver se eu deixei a cor preta da caneta. Deixa. Word. Bem, todo mundo está visualizando o meu arquivo do Word aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Como que seria essa listinha, né? E como que depois ali eu vou cobrar na prova? Como que vai ser essa organização? Então, vamos supor, eu posso dar a equação escrita, como é esse caso, do 1 e do 2, ou eu posso dar em forma de desenho, que é o caso do 3 e do 4, olha só, tá? Então, lá na hora da prova, no dia que for, que esse daqui é da bimestral, podem aparecer questões quando a gente escreve a equaçãozinha, ou podem aparecer equações na qual a gente tem o desenho, ou uma ou outra podem aparecer lá na prova, tá? Vou começar primeiro quando eu dou a equação. Então, ele fala lá, sendo uma elipse com centro na origem, então não é o exemplo que a gente acabou de fazer, que o centro está deslocado, o centro está na origem. E o foco está no eixo Y, o foco está no eixo Y. E ele dá essa equação, ó, y ao quadrado sobre 36 mais x ao quadrado sobre 16 igual a 1. A vantagem aqui é que se o foco tiver no eixo, Y ou tiver no eixo X, a ordem aqui embaixo nunca muda. O primeiro é A ao quadrado e o segundo é B ao quadrado. Nunca muda aqui, tá? Aí ele quer, determine, na letra A medida do eixo maior, na letra B, ele quer a medida do eixo menor, na letra C, ele quer a distância focal e na letra D, ele quer a excentricidade. Então, o primeiro passo aqui é eu descobrir quanto vale o meu A e quanto vale o meu B para eu sair resolvendo os exercícios. Então, vamos lá. Primeira pergunta, que número que elevado ao quadrado dá 36? 6. 6. Bem, que número que elevado ao quadrado dá 16? 4. 4. Muito bem. Quem é o meu A? O meu A é o meu maior eixo, O meu maior eixo é o dobro de A. Qual é o dobro de 6? 12. 12. 12. Certinho. Letra B. Eu quero a medida do menor eixo. O meu menor eixo é 2 vezes B. Quanto que vale 2 vezes 4? 8. 8. Muito bem. Agora, na letra C, então, por exemplo, a letra C pode ser uma que eu cobro na prova. Tem uma continha um pouco mais trabalhoso, mas posso cobrar A e a B também. Ele pergunta assim, ó, a distância focal. Então, a gente já fez isso, mas eu vou ressaltar aqui. Distância focal é a do Czinho. Então, para quem não se lembra, é 2 vezes o C. Eu preciso descobrir quanto ele vale esse C. Vou comer alguma coisa, tá bom? Tá bom. Na elipse, a fórmula que a gente usa é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Encosta a porta, Caio. Vamos lá. Cuidado para não se confundir aqui, ó. O A ao quadrado é esse A aqui e não a medida do maior eixo. Então, vou fazer 6 elevado ao quadrado. O meu B é esse daqui, então vai ficar 4 elevado ao quadrado mais C ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 4, 16. Está somando, eu vou passar subtraindo, tá? Então, C ao quadrado será igual a 36 menos 16, 20. Está elevado ao quadrado, passo a minha raiz. O
que a gente tem que tomar cuidado aqui? Não pode deixar a raiz de 20 lá no dia da prova. O que tem que fazer com 20? Quem poderia me dizer? Fatorar. 20 dá para dividir por 2, que dá? 10. 10 dá para dividir por 2, que dá? 5. E 5 dividido por 5 dá? 1. Então, o 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Venho aqui, C é igual. No lugar do 20, vou substituir pela decomposição dele. Lembrando que aqui esse 2zinho sai, então fica 2 raiz de 5. Professora, qual era a pergunta mesmo? Depois de toda essa conta, me perdi aí qual era a pergunta. A pergunta é a letra C. Qual é a distância focal? A distância focal é o dobro de C. Qual é o dobro de 2 raiz de 5? 4 raiz de 5. 4 raiz de 5. Muito bem, Pedro, olha. Foi o Pedro, né, que falou? Sim. Uma coisa importante, gente, para vocês não errarem lá na hora da prova, né? Eu posso colocar aqui 4 raiz de 10 e aí deixar vocês confusos, né? Então, precisa tomar cuidado. Quando eu tenho um número multiplicando um radical, o número multiplica o número, não pode multiplicar o que está dentro da minha raiz. E aí, para a gente terminar esse exercício, a letra D é a excentricidade, que a gente partiu, né, essa aula dessa excentricidade, eu tenho o C sobre o A. O caso do C aqui é 2 raiz de 5 e o A é 6. Toda vez que der para simplificar, a gente simplifica. Então, por exemplo, 2 e 6 são divisíveis por 2. Então, consigo simplificar isso. 2 dividido por 2 dá 1. Então, em cima vai ficar o raiz de 5. E 6 dividido por 2 dá 3, tá? O que a elipse o que a excentricidade nos fornece? Se essa elipse é mais achatada ou se ela é mais gordinha. Ok, gente? Alguma dúvida no exercício 1? Tranquilo, pro. Não, de boa. De boa? Então tá. Vou apagá-la agora, certo? Vou apagar aqui. E nós vamos ao exercício 2. O exercício 2, ele é bem parecido. O que muda do exercício 1 para o 2? É que agora a gente está falando de hipérbole e não mais de elipse, tá? E em vez de pedir a medida do eixo maior e do eixo menor, eu vou pedir aí o eixo real e o eixo imaginário. Mas o modo é bem parecido. Então, o primeiro passo aqui, eu vou descobrir quanto vale o meu A e quanto vale o meu B, tá? Da onde que surge o A? Então, ele fala lá, sendo uma hipérbole com centro na origem, com foco no eixo X, o que muda esse foco ser no eixo X? Que aqui primeiro é X, depois é Y, mas aqui embaixo continua sendo A ao quadrado e aqui continua sendo B ao quadrado. Então, que número que elevado ao quadrado dá 16? 4. 4. Muito bem. Que número elevado ao quadrado dá 25? 5. 5. Muito bem. O que ele quer na letra A? A letra A, ele quer o eixo real. O eixo real é o dobro de A. Como vocês acabaram de me dizer, o A vale 4. Qual é o dobro de 4? 8. 8. Muito bem. O eixo imaginário é 2 vezes B. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10. Letra C, ele quer a distância focal. A distância focal é 2 vezes C. Então, precisa tomar muito cuidado aqui, porque quando a gente fala de hipérbole, não vale aquela que a gente acabou de fazer, A ao quadrado igual a B ao quadrado. Vale essa daqui, ó, para hipérbole. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a hipérbole muda aqui, né? Então, não pode esquecer lá na hora da prova de diferenciar uma da outra. O C eu não tenho. O A é esse daqui, então é 4 ao quadrado, mais o B é esse daqui, então é 5 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16, e 5 vezes 5 é 25. 16 mais 25 vai dar 41. Está elevado ao quadrado,
passo tirando a raiz. E aí, o que eu tenho que fazer com o 41, galera? Fatorar. Fatorar. Ele tem como ser fatorado? Não, né? Ou tem? Não tem, Não. muito bem. Então, esse daqui não tem como fatorar, vai ficar só raiz de 41. Por quê? Porque 41 é primo, tá? E aí, o que eu vou ter que será a minha resposta aqui? Qual é a minha distância focal? É o dobro da raiz de 41. O dobro da raiz de 41 é 2 vezes a raiz de 41. Cuidado que lá nas alternativas eu poderia colocar a raiz de 82, né? E aí você fez todo o processo correto e erra aí no finalzinho da conta, tá? Depois, na letra D, eu quero a excentricidade da hipérbole. A excentricidade é C sobre A. Acabamos de descobrir que quanto mais próximo do 1, mais fechadinho, né, são os meus ramos. O C é raiz de 41 e o A é 4. Esse não dá para simplificar, pararia por aqui. Dúvidas no 1 e no 2? Não, pro. Não. Vou apagar também, né? E aí eu vou fazer o comentário agora dos dois que tem desenho. Então, lá na nossa prova bimestral, né? Se ela está um pouquinho longe ou não, nós podemos ter desenho ao invés de equações reduzidas. Podemos ter os desenhos, tá? Então, olha só o que muda nesse exercício. Então, ele fala assim, ó, sendo a elipse representada abaixo e as coordenadas dos pontos A e C, cuidado aqui, ó, aonde que está esse bendito A que ele está falando e onde está o C. O A está aqui, ó, eu vou reforçá-lo aqui, ó. Esse é o meu ponto A, estou reforçando, e o C está aqui em cima, ó. Então, ele deu as coordenadas de A e C. A medida do eixo maior, a medida do eixo menor, a distância focal e a excentricidade. As perguntas foram as mesmas. O que mudou de cima para baixo? Que lá eu dei equação e aqui eu dei desenho. Então, o que eu tenho? Olha só, que o meu A aqui, que é esse ponto, ele vale 6 e 0, tá? O que significa isso? Que eu andei do 0 para cá 6, tá? Se eu andei 6 para cá, eu automaticamente andaria 6 para cá também, né? Para cá 6, para cá 6. Então, eu teria aqui esse eixo maior medindo 12, tá? Andei 6 para um lado e andei 6 para o outro. Dúvidas da onde eu entendi, eu coloquei esse 12? Por que deu 12? Não. Não? Agora, o que eu fiz aqui, deixa eu ver se tem outra cor. Opa, temos outra cor. O que eu fiz para o A, eu vou fazer para o C. Então, olha só, o C vale 0 e 3. O que significa isso? Que eu desloquei 3 para cá. Se eu desloquei 3 para cima, eu também desloquei 3 para baixo. Então, eu tenho aí que o meu menor eixo vale 6. Eu desloquei 3 para cima e 3 para baixo. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Então tá. Só para a gente reforçar, né? Lembrem-se, o maior eixo, o A é a metade dele. Então, a metade de 6, de 12 é 6. E o menor eixo me fornece o B. A metade dele é o B. Então, se o eixo maior vale 6, a metade vale 3. Então, em desenho, óbvio, é muito mais fácil de enxergar quanto mede, qual é a metade, diferente de equação. Então, principalmente aí para quem for seguir áreas de engenharias, geralmente eles não dão desenho, eles dão para a gente as equações. Por isso que às vezes é tão difícil de enxergar a curva de nível, tá? Agora, vamos à letra C. A letra C, ele quer a distância focal. A distância focal não vai mudar a forma de fazer. Vai ser da mesma forma lá de cima. Como esse primeiro caso é uma elipse, então eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A aqui, no caso, vale 6, então é 6 ao quadrado. O B aqui vale 3, então é 3 ao quadrado, mais C ao quadrado. 6 vezes 6, 36.
7, que 7, tô maluca. 3 vezes 3 dá 9. Está elevado, está positivo, vem para cá negativo. Quanto que dá 36 menos 9? Quem faz aí para mim? 27. 27? Uhum. Opa, pera um pouquinho. Está elevado ao quadrado. Tiro a minha raiz. E aí, o que eu tenho que fazer com esse 27? Quem poderia me ajudar? Alô, alô, galera. O que eu tenho que fazer com o 27? Fatorar, pro. Fatorar, muito bem. Aí, não dá por 2, dá por 3, né? 27 dividido por 3 dá 9. 9 divide por 3 dá 3. 3 divide por 3 dá 1. Aqui, gente, ó, como tem 3, 3, eu vou organizar para maneira cancelar. Lembra que eu já falei isso? Então, vou formar parzinho de 2 em 2. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, né? Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Ixi, peraí. Que foi lá para baixo. Bem, vou anotar aqui, tá? Então, dá 3 ao quadrado vezes 3. Simplifica, né? Então, fica 3 raiz de 3. Lembrem-se, ele quer a distância focal. A distância focal é 2 vezes o C. Então, é o dobro de 3 raiz de 3. Qual é o dobro de 3 raiz de 3? 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. Lembra, quando eu for criar as alternativas lá, eu vou criar o 6 raiz de 6. Então, cuidado para não se confundirem com isso, tá? E depois, a letra D, que é a última, é a excentricidade, é C sobre A. Lembrando aqui que o C vale 3 raiz de 3 e o A vale 6. 3 e 6 podem ser simplificados, né? Ambos podem ser divididos por 3. 3 dividido por 3 dá 1, então em cima fica a raiz de 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então dá raiz de 3 sobre 2. Dúvidas até aqui? Não. Ô, Pro, você pode subir só um pouquinho para tirar um print, por favor? Posso? Sim, pode tirar o print. Tranquila. Tirou? Na verdade, para mim ainda não subiu. Ah, você quer que sobe um pouquinho? Peraí. Só um pouquinho. Tá. Você quer pegar... É que vai ficar uma parte do exercício, tá? Uhum. Ó, tira uma assim. Quer mais um pouquinho? Deixa eu... Isso. Foi. Agora eu desço. Pronto? Obrigada, Pro. De nada. Agora, gente, nós temos aí 6 minutinhos, mas pode ser que passem uns pequenos minutos, mas não sumam ainda. Eu vou fazer o comentado 4 rapidamente aí com vocês. Vocês já estão mais práticos agora, né? Mas eu acho que a gente faz tranquilo aí. Bem, vamos lá. Exercício 4. Também é imagem aqui, só que agora eu estou falando da hipérbole. E fala assim, ó. Sendo a hipérbole representada abaixo e as coordenadas dos pontos B, olha só, esse ponto B tá aqui, ó, tá? Ele vale 4 e 0, ou seja, ele deslocou 4 para cá. E esse daqui, ele dá o foco, ele não vai dar o eixo imaginário, ele vai dar para a gente o foco. Então, ele está falando que esse foco aqui, ó, o foco 2, ele vale 6 e 0, tá? Então, vamos entender o que ele está dando para a gente e o que a gente tem. Primeiro, a gente consegue, só olhando a imagem, descobrir aí a distância real. Então, a distância real é o que eu tenho de uma hipérbole para outra. O que eu sei? Que deslocou 4 para cá. Então, automaticamente, também vai ter deslocado 4 para lá. Se eu desloquei 4 para um lado e 4 para o outro, no total aqui, o meu eixo real, ele mede 8. Eu consigo responder aí a questão A, que o meu eixo real vale
8, tá? Depois, esse exercício, ele não trouxe para a gente o eixo imaginário, ele trouxe para a gente a distância focal. Então, ele está falando do foco, ó. O que ele está dizendo? Que daqui para cá, eu desloquei aqui no meu foco 6. Então, se eu desloquei 6 para cá, automaticamente eu desloquei 6 para lá. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha distância focal é 12. Foi 6 para um lado e 6 para o outro. Então, de início, né, diferente dos outros exercícios, eu não tenho eixo imaginário aqui. Eu tenho a medida de distância focal. Eu desloquei 6 para um lado e desloquei 6 para o outro. Alguma dúvida até aqui do que eu falei? Não, Pro. Lembrem-se, o A é a metade do eixo real, então o A vale 4. E o C aqui, que é o 12, é a distância focal, é 2 vezes C. Então, o C aqui vai valer a metade da distância focal. Então, a metade de 12 é 6. Lembrem-se, isso daqui é uma hipérbole. Nesse exercício, eu vou precisar daquela formulazinha C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado para descobrir o B e não o C, porque o C eu já tenho. Vou fazer o que eu tenho. Então, o C vale 6, então 6 ao quadrado. O A vale 4, 4 ao quadrado, mais o B eu não tenho. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 4, 16. Como é que eu resolvo isso? 36, o 16 é positivo, vem para cá negativo. 36 menos 16 dá 20. Tiro a minha raiz de 20, né? Essa daqui eu já decompus, quero ganhar um pouquinho de tempo aí, então eu já sei que dá 2 raiz de 5. Lembrem-se, quanto valerá o eixo imaginário? É o dobro de B. Então, o dobro de 2 raiz de 5 é 4 raiz de 5. Dúvidas até aqui? Alô, alô, galera? Não, Pro. Não, de boa. Então, tá bom. Aí, para finalizar, nós temos a excentricidade, que é o C sobre A. Então, é 6 sobre 4. Essa daria, para simplificar, daria 3 meios, tá? Se quisesse deixar em número decimal, 1,5 também não está errado. Quando eu disse, quanto mais longe ela vai ficando do 1, né? Significa que os ramos são mais abertos. Pode Tá? assistir? Pode. Esse garotão. Estou ganhando um beijo aqui, galera. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Tudo bem? De Que boa. bonitinho. Bem, não. Vou finalizar a minha gravação aqui. Lucas, vamos. Tchau. Fala para o pessoal se inscrever no canal da mamãe. Inscreve no canal da minha mãe.